Presidente, eu queria que... Pode fazer a pergunta, fica à vontade, vai lá. Presidente, a avaliação, o balanço desse 2024, no que foi que o produtor teve prejuízos ou o que foi que ele teve vantagens? Nós tivemos um ano de muita instabilidade no Brasil. Um ano com seca em algumas regiões, chuva em excesso em outras regiões, como aconteceu no Rio Grande do Sul, uma catástrofe, né? E é claro que isso redundou numa colheita menor para o Brasil e também para o estado de Goiás. Goiás, nós colhemos 30 milhões de toneladas. Mas, de qualquer forma, o produtor, de uma forma geral, ele conseguiu evoluir, conseguiu suplantar, né, e venceu o ano de 2024. É claro que algumas cadeias, de uma forma mais difícil, mais pesada, né, e outras também de uma forma mais tranquila, eu diria, mas, no geral, ainda nós temos que comemorar o ano 2024, apesar de todas essas diversidades, porque realmente o agronegócio goiano e o agronegócio brasileiro, ele é uma locomotiva que puxa a economia, que gera emprego, que gera renda e, acima de tudo, que traz estabilidade a toda a população, né, a todo o país, a toda a nossa população brasileira. Presidente, o que teve de mais positivo aí nessa última safra, nessa última temporada? Olha, eu diria que, apesar das dificuldades, nós estamos conseguindo fechar o ano. É claro que o que a gente sente isso, né? Nós conseguimos fazer com que não faltasse produto, como foi na pandemia, não faltou produto na prateleira dos supermercados a todos os brasileiros. Diferente de outros países no mundo que se preocupam muito com a segurança alimentar. O Brasil não. O Brasil é uma potência no setor agropecuário, né? E eu penso que isso, os produtores, de uma forma geral, eles têm essa preocupação, né, de produzir alimentos, produzir com qualidade, produzir com sustentabilidade e, acima de tudo, ali poder continuar a sua atividade, mas atendendo aos preceitos de exportação, aos preceitos, aos protocolos de exportação, aos vários países. Hoje, por exemplo, carnes, nós exportamos para mais de 160 países, né, aos protocolos de todos os sistemas de exportação brasileiro e, é claro, além disso tudo, atender a nossa grande população, que são mais de 215 milhões de habitantes. Qual o impacto da reforma tributária no agro, presidente? Olha, nós vemos de uma forma muito positiva a reforma tributária para o setor agropecuário, porque nós temos instituições que trabalharam muito na reforma tributária, nossa Frente Parlamentar Agropecuária trabalhou muito, e se nós conseguimos avanços significativos para o setor agropecuário, é exatamente porque no mundo todo é assim. Nós temos apenas 2, 3 países que tributam o setor agropecuário. No resto do mundo, o setor agropecuário é tratado dessa forma, é tratado como um segmento extremamente importante e necessário ao país. É por isso que nós vemos, por exemplo, hoje nós vamos ter 40% da alíquota geral, é um grande avanço. Produtores de até 3 milhões e 600 mil por ano estão isentos, podem optar por isenção do pagamento do tributo. Produtos que poderiam ser incluídos no imposto do pecado, nós conseguimos fazer com que todos entendessem que eles são extremamente necessários. Então, nós vemos para o setor agropecuário a reforma tributária, né, diante de tudo que foi colocado, diante de tudo que a reforma tributária trouxe de novidade ao Brasil, o setor agropecuário, sem dúvida nenhuma, pela sua defesa intransigente, né, das instituições e também do parlamento brasileiro, ela conseguiu aí se colocar de uma forma bastante favorável. E a avaliação do senhor em relação à alta do dólar, que tem sido persistente? Olha, isso é o descontrole econômico do Brasil, né? Você apresenta aí corte dos gastos de forma superficial, não aponta os pontos profundos, né? Então é a falta, inclusive, de crédito em relação ao ponto de vista econômico que hoje nós vivemos no Brasil. Um momento bastante delicado, infelizmente não há outra maneira de você combater a inflação, combater a esse descontrole elevando as taxas de juros, e aí nós defendemos totalmente a independência do Banco Central, mas sem dúvida nenhuma, a alta do dólar, ela não é bem vista. Nós vimos aí que nos últimos 3 dias o Banco Central gastou 14 bilhões de dólares para tentar equilibrar a alta do dólar, e não conseguiu. Então, portanto, são necessárias medidas austeras, medidas de ajuste fiscal, né, do governo gastar aquilo que ele tem. Foi aprovado um arcabouço fiscal que limita o teto, mas o governo insiste em estar aí extrapolando
as suas despesas. Presidente, o que esperar desse acordo com a União Europeia e quais os benefícios disso, sobretudo para os produtores aqui do estado de Goiás? Olha, esse acordo com a União Europeia é esperado há 25 anos. Agora, é importante nós ressaltarmos que ele não vai acontecer do dia para a noite. Por quê? Porque precisa os Estados-membros, né, tanto do Mercosul como também da União Europeia, avaliar e aprovar esse acordo. E nós tivemos no dia de hoje a notícia de Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, dizendo que a Itália não concorda nos pontos que estão colocados ali, precisando haver uma negociação. Bom, portanto, se a Irlanda não concorda, se a França não concorda, se a Polônia não concorda, se a Áustria não concorda e a Itália agora não concorda, nós temos aí 39% dos membros do Parlamento Europeu que não concordam. Então são necessários 65% para aprovar. Hoje nós temos aí 61%. Então, portanto, ainda vai ser um acordo que vai ser muito discutido. Agora, do ponto de vista do setor agropecuário, é uma oportunidade. Quando nós vemos aí todos os produtores europeus, principalmente os franceses, brigando e gritando, é porque realmente a agricultura, o agro brasileiro, ele é muito competitivo e, sem dúvida nenhuma, abre uma grande oportunidade para o Brasil. Presidente, como é que faz a questão? Em 2025 começamos com o novo presidente do Banco Central e já previsões de 2 aumentos da taxa Selic. Qual que é a previsão do senhor para ao longo de 2025 para trabalhar com todo esse cenário que o senhor apresentou? Se o governo federal não tomar decisões necessárias, né, ao desequilíbrio fiscal, sem dúvida nenhuma, nós podemos amargar aí taxas extremamente altas, né? Eu vejo que, eu não estou aqui fazendo julgamento prévio, né, mas eu vejo que eu diria assim que o Galípolo, que vai assumir, né, a presidência do Banco Central, ele tem sido aí nas últimas votações aí uma coerência com relação à realidade do Brasil, né, e com a independência que o Banco Central requer. Então, portanto, se o governo, né, a área econômica, não tomar as decisões e fazer de conta de cortes e de despesas, nós podemos aí amargar aí altas taxas da Selic, o que não é bom para a economia, o que não é bom para o Brasil. Perspectiva para 2025, presidente. O que se espera do setor agropecuário para 2025 com esse cenário todo? Olha, o setor agropecuário sempre foi um otimista por natureza. É claro que a gente sempre prega, por exemplo, se a gente puder definir em 2 palavras, gestão e cautela para 2025. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter uma safra melhor do que esse ano. Em Goiás, nós devemos passar de 30 para 34 milhões de toneladas, o que representa um incremento de 11% na produção, né? A produção pecuária, as carnes, com certeza, também elas vão continuar num patamar remunerador aos produtores, haja visto que amargaram aí 2, 3 anos de baixo preço da arroba do boi, né? As exportações também, a gente espera que possam continuar crescendo. Então, a gente vê um ano bastante positivo. Agora, é claro que nós não somos uma ilha. Nós dependemos das questões fiscais, das questões econômicas do Brasil, da questão do dólar, enfim, tudo isso está envolvido num pacote só. O setor agro ele não é uma ilha isolada, mas, de qualquer forma, nós somos bastante otimistas em relação ao próximo ano. Bom, como o setor agropecuário se prepara para receber a COP30 no ano que vem, levando-se em conta que, normalmente, os debates internacionais de meio ambiente sempre colocam a questão da produção agropecuária brasileira. Eles são acostumados a jogar as regras de lá para cá, né? E nós temos que inverter, nós temos que trabalhar em cima de dados, em cima de estimativa. O CNA já está fazendo uma parceria com a Embrapa Territorial, no sentido de nós atualizarmos os dados e ver realmente a área territorial que é cultivada hoje no Brasil. Vocês todos sabem que a própria NASA fala que nós cultivamos em apenas 7,1% do território brasileiro. Então isso precisa ser muito bem mostrado, precisa ser muito bem discutido, para que não venham aqui com as narrativas externas, mas sim nós com as nossas narrativas, né, que nós com a nossa sustentabilidade, com a nossa produção, né, com a forma como nós produzimos, do ponto de vista de justiça social, né, do ponto de vista de responsabilidade ambiental, a gente possa mostrar ao mundo a nossa produção. É claro que nós vamos ter uma COP do ponto de vista logístico muito difícil. Nós já estamos vendo aí, querendo embarcar, contratarem aí grandes cruzeiros para hospedarem as pessoas, né, com dificuldade de atracamento, navios aí que comportam 5.000 hóspedes, 2 navios que comportam 5.000 hóspedes. Então, a gente vê uma logística bastante difícil da COP30 em Belém. Mas, de qualquer forma, o setor agropecuário ele vai estar discutindo durante todo o ano para que nós possamos chegar em Belém com uma narrativa da realidade da produção agropecuária do Brasil.
para que não venham nos impor regras e nos apontar os dedos, mas sim de nós mostrarmos aquilo que nós temos de melhor, que é o agro brasileiro.